Olá, amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Hoje eu quero falar um pouco a vocês a respeito de imitando Deus. Você já imitou alguém? É claro que quando nós, na infância, andávamos nas escolas, andávamos com nossos amigos, nós muitas vezes imitávamos o nosso amiguinho, nós muitas vezes imitávamos pessoas ao nosso lado, e assim nós fazíamos com que a circunstância se tornava cômica e às vezes até irritante. Mas imitar a Deus, como é que nós podemos imitar a Deus? Imitar algo é ser algo semelhante àquilo em que você tem como apreço. O interessante é que quando criança nós imitamos para muitas vezes zombar, chacota ou alguma coisa assim, ou até mesmo irritar o nosso colega ao lado. Mas imitar a Deus, imitar o caráter de Deus, aí sim, aí é algo precioso, algo valoroso, algo que nós, observando pela parte em que vem de Deus, vale a pena. Pois imitar a Deus é nos tornar semelhantes a Ele, é nos tornar iguais a Deus, não em poder, não em glória, não em força, não em sabedoria, mas nos tornando assim semelhantes a Deus em relação à vida com Ele, tendo sim a certeza em nosso coração de que a vontade de Deus está dentro de nós, e nós estamos dentro da vontade de Deus. Nós podemos imitar a Deus ou ser semelhante a Deus na sua lei, exercendo a lei do Senhor sobre a nossa vida. Nós podemos ver a lei do Senhor lá em Êxodo, capítulo 20. Lá nós temos somente uma parte da lei. Ali sempre está escrito alguma coisa atrelada à lei do Senhor. Moisés teve o cuidado de deixar ao seu povo, ao povo de Deus, a lei em que precisa ser cumprida. Nós podemos ser semelhantes ao Senhor, imitando a Deus, cumprindo com a lei. Mas é muito difícil, são mais de 600 leis em que são ali colocadas para que nós possamos cumpri-las. E o interessante é que o próprio povo de Israel, o povo de Deus, não conseguiu cumprir todas estas leis. Mas em Mateus capítulo 22, versículo 36 a 40, lá nos fala um pouco em como nós podemos cumprir com estas leis de uma forma prática e fácil. Claro que quando se trata de fácil, não é tão fácil assim. Muitas vezes nós temos a circunstância de não querer conviver com a pessoa em que está ao nosso lado. Talvez por uma ofensa, talvez por alguma coisa em que a pessoa tenha feito para conosco, ou até mesmo nós para com ela. Mas lá diz o seguinte, lá em Mateus capítulo 22, 36 a 40 diz: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? É uma pergunta feita a Cristo Jesus. E Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quando observamos essa circunstância, nós podemos ver de que ali nós podemos cumprir toda a lei. Primeiro, amar a Deus com todo o coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. E ao próximo como a si mesmo. Assim, estaremos imitando a Deus. Nós podemos imitar a Deus na sua misericórdia. Agir com misericórdia para com os outros é agir assim como também Deus age para com nós. Deus age para com você e para comigo com misericórdia. Mateus 5:7 diz: Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Os que agem com misericórdia, esses terão misericórdia dada por Deus e pelo homem. Muitas vezes o homem, em sua totalidade, não age com misericórdia para com aqueles em que estão à sua volta, mas pelo pecado em que muitas vezes reina na vida das pessoas. Mas a misericórdia, ela é algo dado por Deus a nós. Deus, mesmo que nós vivamos em pecado ou pecando, ainda assim Deus agiu para conosco com misericórdia, dando a nós a certeza da salvação através do seu Filho amado Jesus, em que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Nenhuma misericórdia maior do que essa.
Tiago 2, 12 a 13 diz: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A ação de Deus sobre aqueles em que não agem com misericórdia será também sem misericórdia. Hebreus 10, 26 a 28 explica um pouco mais a respeito disso. Lá diz o seguinte: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, não nos resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelos depoimentos de 2 ou 3 testemunhas. Sabe o que vai acontecer se você souber da verdade e não cumprir com a verdade em que está em Cristo Jesus ou nos Evangelhos? Deus não terá misericórdia de você. Essa é a parte em que mais dói na vida do ser humano, ser julgado e condenado. Quando nós vemos alguns vídeos em relação à justiça sendo cumprida na vida daqueles que cometeram algum crime, nós vemos muitas vezes criminosos em que, mesmo se arrependendo do crime em que cometera, se derramando em lágrimas de arrependimento, mas pagando um preço alto pelo erro em que cometera lá atrás, mas que não há mais volta. E mesmo que eles venham se arrepender, eles não conseguem mais o perdão e não conseguem mais retornar à vida de liberdade. Assim também será para com aqueles em que não cumprirem com os preceitos de Deus, não reconhecendo o amor de Cristo Jesus. Deus não agirá com misericórdia, porque eles não agem de acordo com a vontade de Deus e são semelhantes a Deus ou estão imitando a Deus. Temos que cuidar e temos que andar com Deus, certamente, dentro da sua misericórdia. Nós podemos também ver em relação à fidelidade de Deus. Nós podemos imitar a Deus na fidelidade. Deus é fiel, mesmo que muitas vezes nós não somos fiéis. Deus se encontra fiel a nós. Em Salmos capítulo 21, versículo 7 diz: o rei confia no Senhor, por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. A fidelidade do rei para com Deus é a fidelidade de Deus demonstrada ao rei, a tal ponto dele poder confiar de que ele não será abalado, porque a fidelidade do Senhor, ela está ali presente. Em 3 João capítulo 1, versículo 3 diz: muito me alegrarei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade e de como você continua andando na verdade. Nós temos que continuar andando na verdade, e isso é não para a desonra, mas para a alegria de muitos em que estão à nossa volta, em poder observar e ver de que nós estamos na fidelidade de Deus, sendo fiéis a Deus, a tal ponto de poder levar outros a serem fiéis ao Senhor com a nossa vida. Através da nossa vida, nós podemos imitar a Deus na sua semelhança. O interessante é que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós podemos ver de que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Todos nós somos formados e criados à imagem de Deus, mas não somos semelhantes a Deus, porque somos semelhantes a Deus somente quando aceitamos a vontade de Deus sobre nossa vida e nós fazemos a vontade de Deus se manifestar em nossa vida e em volta de nós. Quando nós olhamos para a circunstância do amor de Cristo Jesus como o único Salvador e Senhor da nossa vida, aí nos tornamos semelhantes a Deus. Do contrário, somos apenas a imagem de Deus. Sabe aquela história, todos nós somos filhos de Deus? Não é verdade. Você só se torna filho de Deus quando aceita o amor de Cristo Jesus. Aí você se torna filho e semelhante a Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo 5 diz: se dessa forma formos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nós só podemos ser semelhantes a Deus se nós cumprirmos com aquilo em que Deus propôs a cada um de nós no amor de Cristo Jesus, tendo a certeza da salvação em Cristo
e assim sermos semelhantes na morte de Cristo, morte pelo pecado, morte do pecado, deixando o pecado de lado, para ressuscitarmos para uma nova vida com Cristo Jesus. Aí nos tornamos semelhantes. Tudo isso nos faz chegar mais próximo de Deus. Tenha certeza de que você está imitando a pessoa certa. Tenha certeza de que você esteja imitando aquilo em que é correto, a vontade de Deus, e ter um caráter voltado em Deus, de Deus para a tua vida. Não se deixe enganar, não se deixe corromper, mas faça a vontade de Deus como um princípio da vontade da tua vida. E assim seja próspero e ande conforme a vontade do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que você possa realmente ser a imagem e semelhança de Deus. Amém.